Ouço dizer que nesse mês de abril eu fiz as minhas melhores leituras do ano, sim! Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um recap do mês. Nesse dia, aqui nós vamos conversar sobre as leituras que eu fiz durante todo o mês de abril, os meus surtos, as minhas decepções, entre risos, choros, alegria, tristeza. Assim que se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades sempre que eu publico um livro e fica comigo porque hoje nós temos bastante coisa para falar hoje. Já pega o seu papel e caneta para você anotar as indicações que eu vou te dar. Assim que já pega seu chá, o seu café, o seu vinho. Aqui onde eu moro está frio, então eu já estou aqui com o meu chá. E bora começar? Bom, a primeira leitura que eu fiz no mês de abril, eu gravei resenha para vocês. Está no canal, vão lá assistir. E estou falando de Um Reino de Carne e Fogo. Segundo volume da saga do churrasco de Sangue e Cinzas. Assim, gente, com o final do primeiro volume, não tinha como eu não começar a ler a continuação. Foi assim, 7h59 eu terminei o livro, às 8 horas eu já estava iniciando o próximo. Literalmente assim, porque eu não conseguia parar de ler. Eu precisava saber o que tinha acontecido nesse tempo em que acabou o primeiro volume. Eu já gravei a resenha falando mais detalhadamente sobre esse livro, vão lá assistir. Aqui eu vou falar uma versão resumida. Basicamente, a Poppy, ela se torna refém e vai se casar com o Castiel por conveniência. Aqui nós temos um casamento por conveniência, onde o Castiel, ele vai usar a Poppy para fazer uma troca e recuperar o irmão dele. Aqui nós vemos que a relação entre a Poppy e o Castiel está bem fragilizada, já não era como era antes, porque basicamente tudo que a Poppy acreditou que era verdade era tudo mentira. A sua vida toda ela foi construída em cima de mentiras e de intrigas políticas. Aqui nós vemos que a Poppy, ela fala assim, poxa vida, já não sou mais a doncella, agora sou uma refém e o cara que eu amo, ele quer me trocar pelo seu irmão. Sou basicamente uma arma para ele, não sou nada para ele. Uma moeda de troca. Aqui, pontos importantes sobre esse volume. Nós vamos ter muito mais aprofundamento na fantasia, também na relação do casal da Poppy e do Castiel, e vamos saber mais sobre o passado da Poppy, porque no primeiro volume nós sabemos algo mais assim, meio superficial. Sabemos que os pais dela morreram, que ela virou doncella, que tem seus tutores, tá. Mas e antes dela se tornar doncella? Como foi que os pais morreram? Quem eram os pais dela? Várias dessas respostas vão ser começadas a serem respondidas, que só vão estar respondidas 100% no terceiro volume. Vai começar a nos apresentar também um pouco sobre a parte mitológica dos deuses, quem eram esses deuses, como é que eles surgiram, bem de leve, para já ir nos preparando para o rumo em que a história vai levar. Eu já gravei a resenha, como eu falei para vocês, vão lá assistir, mas aqui eu quero ler um trecho que eu marquei que fala muito sobre esse livro, de forma resumida, que diz assim: não sei ao certo o que ele sente por você, mas uma coisa é evidente. Isso quem fala é o que eram para Poppy, sobre o Castiel.
ele agirá de acordo com qualquer insulto percebido à sua honra. Existe poder aí, Penélope. Você é o pescoço que gira a cabeça do reino. Se fosse para resumir o livro numa frase, seria essa. Porque aqui nós vemos uma protagonista. Gente, algo sobre o que eu quero alertar a vocês. Que vocês se já conhecem ou têm ouvido falar sobre a história, sabem. Mas você vai se irritar com a Poppy, tá? Você vai se irritar e vai se irritar bastante com a Poppy. Porém, eu quero que vocês abram os seus panoramas para mais aprofundamento na personagem da Poppy. Eu quero que vocês não tratem de olhar assim. Quero que vocês olhem assim. Vocês precisam entender o contexto. A Poppy, ela é uma personagem que desde que nasceu, olha para mim, desde que nasceu, ela foi, de certa forma, ela vivia num modo de prisão. Ela era controlada constantemente. Tipo, ela não saía da casa dela. Ela morava lá no palácio. Os palácios são grandes, mas ela não podia sair do palácio. Ela somente sabia o que falavam para ela. Já o nosso personagem, o Castel, ele já sabe sobre as coisas que estão acontecendo fora do reino, ele já sabe sobre a vida, já viveu. A nossa protagonista, ela parece que nem as criancinhas de 12 anos. Só que com 18 anos. É por isso que muita gente se irrita, que não gosta dela, fala que ela é muito infantil, que ela toma umas atitudes que você fala, minha filha, acorda para a vida. E você vai passar raiva com isso. Mas também tem que entender a situação dela, o contexto em que ela nasceu, em que ela foi criada. E ao longo da série, nós vamos ir vendo a evolução dela. E ela vai melhorar sim. Vamos continuar sentindo raiva dela, mas segundo vai passando, ela vai ir melhorando, tá bom? O livro eu gostei bastante porque ele tem um pé levemente no dark. Mas assim, levemente. Não chega, eu acho que dá o quê? 0,1%. Bem de leve mesmo. Porém, tem uma cena. Eu acho que isso pode ser um spoiler. Bom, mas tem uma cena em que... Vou dar um spoiler sem contexto. Se não gostar, pula a parte. Em que ele rasga o peito dele para alimentar a Poppy. Só vou falar isso. Fique com isso. E o livro termina de uma maneira que não tem como você começar a não ler a continuação, que é a Coroa de Ossos Dourados. Aqui ele vai começar no mesmo ponto em que o volume anterior terminou. Aqui, a Poppy, ela é reconhecida como rainha e é protegida pelos lupinos. De repente aparecem opositores e lançam um pó sobre ela. E ela acaba apagando. Nós não sabemos o que acontece depois que ela apaga e ela acorda num templo. E aqui o pó, ele cai em cima de Castel e ele fica paralisado. Ele desmaia e fica como em estado vegetativo. Ao Poppy enxergar isso, o poder dela irrompe e ela acaba matando a todos os sacerdotes, acaba dizimando todo mundo. A menina taca fogo mesmo no negócio, literalmente. E ela de repente desmaia, o capítulo acaba aí e quando ela acorda, ela está em um templo de um dos deuses lá, acorrentada com ossos de divinidades. Esses ossos, eles são super poderosos, ninguém consegue quebrar. São um modo em que os antigos deuses usavam para encarcerar
e manter controlados os seus prisioneiros. Aqui nós vamos descobrir algo que eu já tinha uma pulguinha atrás da minha orelha. Sabe quando você tem essa pulga atrás da sua orelha e você fala, tô achando, viu? Aqui tem algo. E aqui temos sim um inimigo infiltrado, que é o Alastar. Gente, por mais que eu suspeitasse, quando eu soube disso, eu fiquei assim, eu fiquei pasmada. Fiquei assim, não acredito. Eu queria ter estado errado, porque nós pegamos carinhos pelo Alastar também. Agora vamos falar sobre alguns pontos negativos que me irritaram muito. Assim, eu fiquei, nossa, desnecessário. E é algo que é um problema da autora mesmo, tá? Acontece que a Poppy, nós já sabemos que a Poppy, ela é bem poderosa, ela ainda não sabe como controlar seus poderes, está se descobrindo ainda, mas a autora, sempre que eles estão em perigo, a Poppy vai, nossa, que eu sou toda poderosa, eu vou matar vocês, isso, aquilo. Só que quando chega a hora da verdade, ela acaba não fazendo nada e acaba sendo pega, sendo sequestrada ou sendo presa, enfim. Ela acaba sucumbindo. E aí toda vez o Castro tem que vir resgatar ela. Pra quê, sabe? Isso me irritou muito. Desnecessário. Eu senti que foi como que a autora quis dar um drama a mais na história, que não era necessário, porque já estava sendo bem dramático, ok? Aquela trama política, ai, e o perigo iminente, já estava bom, não precisava de mais disso. E aqui nós também descobrimos que quando o sangue da Poppy é derramado, uma árvore de sangue surge. Por quê? Não sabemos. Vamos descobrir mais lá para frente nos outros livros. Aí eles a resgatam, tudo termina, beleza. Só que quando ela está dormindo à noite, ela começa a ter uns pesadelos em sua cabeça, onde ela está acorrentada. E ela escuta uma voz que diz: acorda, meia liesa, acorda. Para quem não sabe, meia liesa, na tradução, é minha rainha. Minha linda e poderosa rainha. E nisso, ela acorda do pesadelo. Outra coisa que eu gostei bastante que a autora abordou aqui, além da guerra e do relacionamento do casal, é que ela nos apresenta um pouco mais sobre o cotidiano do povo de Atlantis. Aqui nós vemos que eles estão tendo problemas com terras, por conta de que os vorazes estão atacando o povo e aí acabam destruindo as terras, então tem muita gente para pouca terra. E algo sobre a venda de terrenos deles que eu vi e achei muito legal, e eu até anotei, vou ler para vocês. Fala aqui que quando um terreno é vendido, o título da pessoa que morava passa para o comprador junto com a casa. Ou seja, eu sou vendedora ambulante e eu tenho uma casa. Se eu vendo para você, o meu título de vendedora vai passar para você e é como que toda a minha herança também vai junto com você. É algo bem diferente que eu nunca tinha visto na literatura e eu gostei bastante disso. Para entender também sobre as origens dela, a Poppy, ela vai começar a se perguntar, a questionar e a se perguntar realmente sobre os deuses. Quem são esses deuses? Como eles eram? Como eles viviam? E eles vão falar para a Poppy que em Atlântia existem túneis que levam para o reino, para o mundo dos deuses, mas que tem uma energia poderosa que todas as pessoas em que chegam perto faz com que elas sintam medo. E se elas avançarem mais, mesmo com medo, acaba matando por asfixia essas pessoas. E que somente descendentes de deuses podem caminhar por ali. E a Poppy, ela é uma descendente de deuses. Aí nós também conhecemos muito mais sobre o universo da história. Sabemos que tem o Eliseu,
que é o mundo dos deuses, que fica nas terras dos deuses. E também temos as terras sombrias, que é onde o abismo está e por onde eles podem entrar no vale, que é onde os deuses moram. Também sabemos que existem deuses bons e deuses maus, e que o Eliseu fica atrás das montanhas de Nictos. E a magia daquelas montanhas também sufoca qualquer um que eles não reconheçam como um deus. Aí pausamos para quando a Poppy está saindo da casa e de repente uma menina, ela começa subitamente morre. Assim, do nada, ela morreu, estava passando mal, estava doente e acabou morrendo. E a Poppy, ela tenta sanar ela, ver trazer paz com a magia dela, como ela faz, e de repente ela pensa assim, ai, se ela pudesse viver, e a menina acaba ressuscitando e voltando a viver. Também nós vemos a relação da Poppy com os lupinos, que ela consegue se comunicar com eles e que eles respondem ao chamado dela. E uma conversa muito importante para a trama que ela vai ter com a mãe do Cássio, que vai falar para ela que a guerra é inevitável e que eles precisam lutar, que a Poppy ela precisa se decidir se vai lutar ou não. Quando de repente aparece uma caravana com o irmão dela. Assim, eu achava, por mais que ficasse subentendido que ele estava vivo, eu achava que ele na realidade estava morto, porque até agora nós nunca tínhamos visto ele. Ele só era mencionado pela Poppy, ai, que meu irmão, que isso, que aquilo. Mas nós não sabíamos se ele realmente estava vivo. E ela precisa reivindicar a coroa de Atlântia, que é por descendência, na realidade pertence a ela. E o Cássio, ele fala que se ela quiser reivindicar a coroa, ele vai apoiar ela. Ai, gente, temos aqui um cara, cadelinha da protagonista, tá bom? Esse cara, ele veja o chão por onde pisa. Confesso para vocês que eu gosto mais do Cássio do que o Rowan de Trono de Vidro. Fica com essa. Aí a autora nos solta algumas características esporádicas sobre os lupinos, que é que eles têm cheiros específicos e a Poppy ela consiga sentir esses cheiros. Por exemplo, o do Cássio é um cheiro como espinho e canela. O do Kieran é como algo de neve, assim, refrescante. Eu achei isso muito, muito legal. E ela recebe uma mensagem do irmão que quer ver ela na ponte espessa para falar com ela. E eles vão lá em direção para ver o irmão dela, né? Quando ela chega lá, ela percebe que o irmão dele está um pouco diferente, mas que ao mesmo tempo continua sendo ele. O irmão dá uma informação importante para ela e fala que ela precisa acordar Nictos para que os guardas deles matem a rainha malvada, acabem com os vorazes e com ascendidos, e que os ascendidos estão criando um exército maior e muito poderoso, algo assim jamais nunca visto. E também nós temos o conhecimento de que existem as baías de Stygian, que elas são a porta para os templos da eternidade, onde o Nictus fica. E eu vou ler um trecho bem marcante, que eu também marquei aqui, que fala assim: a vida não espera você desvendar o último segredo, o último enigma, antes de lhe entregar o próximo.
Com isso, novos inimigos vão indo surgindo, como por exemplo os Kravens e os Invisíveis, que têm uma importância bem relevante para a trama, e outros que a autora vai ir colocando ao longo da narrativa. Ao o irmão dela falar isso, ela decide seguir o conselho dele e partem em direção a Eva, onde eles são coroados rei e rainhas de Atlântia. E vão, assim que terminam de ser coroados, vão em direção ao templo de Nectos para acordar ele. E aqui nós vamos ver dois títulos atribuídos a Poppy e a Castro, que a Poppy, ela é a rainha de carne e fogo. Vocês vão entender mais isso ao longo da série. E o Castel, ele é o rei de sangue e cinzas. Já que o lema deles é de sangue e cinzas, nós ressurgiremos. Pega essa chave que vai te servir mais para frente. Onde o irmão fala algo para ela assim: você não é a grande conspiradora, mas uma das pessoas que vai se interpor entre aquilo que despertou e a vingança que ele espera obter contra homens e deuses. Pegou? Quem leu o spin-off antes dessa série já sabem de quem o autor está falando. Eu não li, mas fui pesquisar e peguei spoiler, mas é isso aí. Quando eles chegam às terras dos deuses, ele acorda o Nictus e ele fala para ela que ela só pode fazer uma pergunta. Ele só vai responder uma pergunta para ela. E aí, a Poppy, se o cara aparece, imagina, um cara poderoso aparece e te diz, você só pode fazer uma pergunta. Você vai o quê? Fazer uma pergunta importante, relevante, que vai te ajudar a vencer a guerra. Porque, ademais, eles foram lá exatamente para isso, para saber como vencer a guerra. E a Poppy, gente, ai, que ódio. Ela acaba fazendo uma cagada que vocês não têm noção. Ela faz uma pergunta aleatória. Assim, quando eu li essa parte, eu fiquei, não é possível. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Para ainda por cima o cara lhe dá uma resposta assim bem superficial, porque foi uma pergunta muito íntima, nem responde essa pergunta, eles vão sem nada, e o Nictus, ele acaba falando para ela que ela sempre teve o poder dentro de si, que a resposta para o problema está dentro dela. A Poppy, ela também é uma personagem, gente, muito idealizadora, muito sonhadora. Ela é bem bonzinha, assim, que é algo bom, mas no contexto da história acaba sendo algo ruim, porque ela acha que todo mundo é como ela, que todo mundo é bom, que as pessoas más, elas vão mudar. Mas o que a autora nos mostra aqui é que, às vezes, existem pessoas más, que elas são más porque elas decidem ser más. E elas até gostam de ser más, sabe? Não foi, ai, porque fulano me fez isso e eu me tornei mal, não. Eu sou mal porque eu escolhi ser isso e pronto. E ela vai lá para conquistar uma das fortalezas dos ascendidos e ela fala que se eles se renderem, ela vai poupar a vida deles. E o que acontece? Acertou. Eles não se rendem e se negam. Nisso acaba acontecendo uma guerra e tudo mais, uma batalha. E quando de repente a Eliana aparece. Aqui já nós sabemos que a Eliana, na realidade, é Svete e que ela não é uma vampira. E ela tem uma conversa com a Eliana, assim, que nós percebemos que todo esse rolê, toda essa guerra,
antes mesmo da Poppy nascer, gente, é tudo por rivalidade feminina. Ai, que delícia! Já que Iliana foi amante de Malik. Malik foi o ex-marido da Eloana, a mãe de Caster. E o cara, ele era ser um cara bem babaca, ele é corno, mulherengo. E Sveti era amante, Iliana, perdão, era amante dele. Aí ela decidiu se vingar porque ele se tornou mau e a Eloana acaba matando ele. E ela decide que ela vai capturar a Poppy, porque aquilo que a Poppy tem poder, mas por conta das coisas que a autora faz, ela sempre que está em perigo, ela não usa esse poder. E o Castle, ela vai capturar a Poppy. Só que quando o Castle vê isso, ele se interpõe no caminho e fala, não, para, me leva a mim. E acaba levando o Castle. E aqui o Castle, nós sabemos que ele já foi preso antes pela rainha. Ou seja, ele está sendo preso pela segunda vez. Aí, a Poppy, após esse momento, toda essa turbulência, ela começa a refletir a como é que ela vai salvar o Castle das mãos da rainha. E ela se lembra do que Nictus falou para ela, que o poder sempre estava dentro dela. Com isso, ela acaba voltando para a Terra dos Deuses e convoca os Dragontinos, que são dragões, que são como dragões, são seres poderosos que se transformam em dragões. E eles acabam aceitando ela. Daí ela reencontra a Tawny, percebe que ela está bem ferida e acaba deixando aos cuidados do pai do Castle. E ela parte lá em busca do Castle com o exército de Nictus com ela. E aqui, meus amores, ela começa realmente já a melhorar. Nós estamos vendo que a menina está avançando finalmente, que está amadurecendo, e ela fala, chega lá com o exército de Nictus, com o de Atlantis, onde a rainha Iliana está, e fala para ela que quer falar com ela. Só que quando ela chega, a rainha não aparece. E a rainha Iliana, ela também está lá e fala para Poppy que se ela quer salvar o Castle, ela precisa se render. E aí ela fala assim, fica olhando assim, me render? Já sei. Mudamos de ângulo, acho que assim ficou melhor, ou não. Só que quem aparece não é Sveti, é o rei Jalara, o marido dela. Aí ele fala para ela que ela precisa se render e tudo mais. E aí ela fala uma das frases mais divônicas dessa série. E aí ela fala que ela não vai se render e que ele acabou perdendo a sua vida e sua vinda para ir lá a falar com ela. E aí o rei fala o seguinte, a única mensagem, eu até anotei porque é muito divônica, a única mensagem que você vai mandar é a da sua rendição. Aí a Poppy fica olhando assim para ele assim. Desculpe, eu me expressei mal. Eu não quis dizer que eu ia mandar uma mensagem para ele. Na realidade, você vai ser a mensagem. Que delícia. Aí ela acaba matando ele, faz um fricassê com ele literalmente e manda para a rainha em formato de pedacinhos. Arranca a cabeça do cara, fala para o espectro que está ali e fala assim, eu sou a rainha de carne e fogo e os guardas dos deuses vêm comigo. Diga à rainha de sangue que se prepare para a guerra. Desse modo, assim, o livro termina. Eu acho que vocês não têm noção, não conseguem entender o quão surtante que esse livro foi. Assim, vocês precisam ler, conseguir ler para entender, vocês precisam ler.
Eu vou ficar enchendo o saco de vocês até vocês lerem. Se você já leu, fala aqui nos comentários o que você achou, se gostou, se acha que realmente vale o hype. É uma série 880. Ou você vai amar ou você vai odiar. Após esse surto, eu falei: não, calma, eu preciso dar uma pausa nessa série, porque isso aqui está indo para um rumo, para uma direção que eu não estou preparada para isso. E eu fui ler o meu segundo romance de época na vida e eu li Pactos Ousados da Lohane Haidt. O primeiro volume da série Órfãos de Saint James e é o meu primeiro contato com a autora. Esse livro foi tão bom, mas tão bom, que eu li esse livro em 2 dias, em um dia. Comecei hoje e amanhã já terminei ele. A história vai nos apresentar a Caterina Mabry, uma dama da alta classe social londrina, e onde ela vai precisar de ajuda de um lord chamado Lucian Landon, para se livrar de um conde que ela quer matar. Ai, já começou aquele jeito. Esse lord é o marido da melhor amiga dela, que é um cara assim, bem escroto, bem nojento, é um cara abusivo, que vive ameaçando a amiga dela, vive machucando ela, já tentou até matar ela, para terem uma noção. E para isso ela vai falar com esse duque, que ele tem uma fama de ser um cara assim malvadão, assassino, cruel, sanguinário. Só que quando ela vai lá falar com ele, ela vai invadir a casa dele e ainda por cima de noite. E o cara vai falar assim para ela, vai olhar assim para ela. Eu falei: minha filha, de onde você tirou essa ideia de que eu vou te ajudar nisso? Eu não sou assassino, não? E a nossa protagonista, ela vai insistir ao ponto em que eles façam um acordo. Se ela ensinar bons modos para a prometida dele, ele vai ajudar ela a se livrar desse corpo. Um ponto importante sobre a história é que eles são órfãos que foram acolhidos pelo avô do Lucy e criados como irmãos. Toda essa questão familiar, só que nós sabemos que nessas idas e vindas, e é só um acordo, eles vão acabar se apaixonando sim. E vão perceber que talvez os planos mudaram. É o meu primeiro contato com a autora e eu gostei bastante que a Lohane, ela nos apresenta outra face da sociedade londrina em que nós estamos acostumados a ver. Vai além, ela não se enfoca nos salões de baile, ela vai para fora dos bailes, periferias de Londres, onde os povos vulneráveis vivem e que são ignorados pela sociedade e como eles são tratados. A parte mais obscura que os lords escondem. Por ele ter sido um órfão, vemos como a alta classe social trata o Lucy de maneira egoísta, repugnante, rechaçando ele, sempre torcendo o rosto cada vez que vem ele. Mas por ela, o Luke, ele está disposto para voltar para as sombras, mesmo que isso signifique perder o último pedaço da sua alma. Tem a questão do pai da nossa protagonista, que ele está doente, e que o irmão dela simplesmente está nem aí para a família, vivendo sua vida pelo mundo, e que só vai voltar quando o pai dele morre para reclamar a herança que lhe corresponde a ele. E aí, gente, quando ele chega, ele já vem querendo casar a Caterine com outro. E a Caterine vai falar que ela não vai se casar com ninguém que ela não escolha. E nós sabemos que ela, na realidade, quer o Lucian. E que ela guarda um segredo que vocês vão ter que ler o livro para descobrir esse segredo. E esse segredo muda toda a história. Mas é lá para o final do livro. Gente, a escrita da Lohane Haidt é uma escrita cativante, envolvente. Ela consegue abordar temas importantes e delicados de maneira leve
irresponsável. Eu ri, chorei e me apaixonei com esses personagens. Ele tem um diário em que ele escreve todas as suas vivências da vida e em geral assim. Ai, gente, foi tão bom, mas tão bom. Assim, eu queria mais sobre o casal. Eu queria mais, eu queria saber sobre os filhos deles, se é que tiveram ou não. Eu queria saber muito mais. Mostra a triste realidade que as pessoas pobres e vulneráveis e as crianças órfãos viviam naquela época. Nós sabemos que, infelizmente, a mulher naquela época ela não tinha voz. Muitas mulheres pobres eram pegadas e isso aí que você já sabe, pelos ricos e depois abandonavam ela. E aí a mulher tinha que criar a criança sozinha e tudo mais. Os estupros, os abusos, as situações em que as mulheres eram sometidas, crianças presas simplesmente porque sujaram a roupa de um lorde ou de uma pessoa nobre, que eram sometidas a trabalho forçado. Muitas delas eram executadas, assassinadas, massacradas. Sem dúvidas, foi uma leitura assim, surpreendente. Já tinha me falado que era bom, mas eu nunca acreditei que era tão bom assim quanto falavam. Mas eu paguei com a língua e é bom sim, e vocês precisam ler. É um livro assim, 5 estrelas favoritos, e eu ouso dizer que entre todas as 5 estrelas, ele é um dos mais favoritos ainda. Bom, meus amores, esse foi tudo pelo vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa seu like, se inscreve para mim, comenta e compartilha para que chegue para mais pessoas. E me conta aqui embaixo quais foram os livros que vocês estiveram lendo, se já leu alguns dos que eu citei aqui, se gostaram, se esse mês foi um mês bom de leitura para vocês ou não. E eu te espero muito no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um super beijos para vocês e tchau!